Nós teremos agora o tema a exigência de garantias ao crédito tributário como entrave ao acesso à justiça. Eu anuncio com muito prazer a presença do professor André Mendes Moreira, que sempre também tem acolhido os nossos convites para aqui estar conosco para proferir as suas brilhantes palestras. O professor André, ele é professor adjunto de Direito do curso de graduação em mestrado e doutorado da UFMG, professor adjunto de Direito Tributário do curso de mestrado em Direito Empresarial da Faculdade Milton Campos, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP em 2009, mestre em Direito pela UFMG, onde também se bacharelou em 2002 no curso de Direito. Professor convidado dos cursos de especialização em Direito Tributário das Faculdades Milton Campos e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET. E também ele é sócio lá do escritório Sacha Navarro e Isabel Derzi, né? Que é um escritório que muito honra a nós mineiros tê-lo sediado em Nova Lima. Né? Naquele prédio brilhante lá, muito, muito bem. Eu já combinei o tempo com o doutor André, eu passo a palavra para ele, viu? E nós teremos depois o intervalo de almoço. Para que haja, desculpem, para que haja facilidade do ingresso no retorno de vocês do almoço, vocês, por gentileza, portem esse crachá para que haja identificação de vocês, ok? Para facilitar. Com a palavra aqui ou ali no púlpito, viu? Eu sei que você gosta de falar de pé. Com a palavra, doutor André. Muito bom dia a todos. Eu quero inicialmente registrar a minha honra e satisfação em estar aqui neste evento, cumprimentar a FIENG pela sua realização, fazendo na pessoa do doutor Edivaldo Almada, a quem cumprimento, e também do doutor Tiago Duca, cumprimentar todos os presentes, na pessoa do meu querido amigo e professor Marcelo Jabur, e dizer, doutor Edivaldo, que, de fato, eu me acostumei a falar de pé para ser visto, falar alto para ser ouvido, falar claro para ser compreendido, mas, sobretudo, falar pouco para, com alguma sorte, ser aplaudido. Perfeito. Dito isso, eu me recordo aqui de uma frase que passou para a história, menos pelo seu conteúdo e mais pela pessoa que a formulou, que foi ninguém menos que Albert Einstein. Albert Einstein, certa feita, disse: "Não há nada no mundo mais difícil do que o imposto de renda." E referia-se Einstein à tributação da renda das pessoas físicas nos Estados Unidos em meados do século XX. Certamente Einstein disse isso, pois desconhecia o sistema tributário brasileiro. Do contrário, teria reformulado a sua assertiva e verificado o seu caráter falacioso, né, a priorístico. Muito bem. O tema que me foi atribuído é a exigência de garantias ao crédito tributário como entrave ao acesso à justiça. Para ferir adequadamente a questão, eu me permiti dividir em 3 módulos a minha sintética exposição, que não excederá o tempo que me foi conferido, em 3 partes. Uma primeira, na qual abordaremos o conceito de tributo e a sua evolução histórica para compreender, afinal, do que estamos tratando hoje quando falamos na necessidade de garantir crédito tributário.
Um segundo momento, onde versaremos brevemente sobre o princípio da legalidade em matéria tributária e o caráter unilateral do crédito tributário, ponto fulcral para as discussões que advirão em sequência. E um terceiro e último, onde analisaremos casuisticamente as hipóteses em que tem havido controvérsia quanto à prestação ou não de garantia para se ter o direito de arguir judicialmente a inexigibilidade total ou parcial de crédito tributário lançado contra o contribuinte. Começando do início, a história da tributação permeia-se pela história da escravização dos povos vencidos nas guerras. À época do Império Romano, pagavam tributos àqueles que eram subjugados pelos romanos quando de suas conquistas. Durante séculos, os cidadãos residentes de Roma e, posteriormente, todos aqueles que viviam na Península Itálica eram isentos de tributação. O tributo pago in labore, por meio de trabalho forçado, ou in natura, por meio da entrega de parcela da safra de grãos, ou mesmo de parte do rebanho bovino aos governantes, do que deriva a palavra pecúnia, que vem de pecus, que em latim significa gado, era a regra geral. O declínio do Império Romano começa exatamente quando, premido pela expansão exacerbada do império e, via de consequência das despesas públicas para a sua manutenção, o imperador romano não vê outra saída que não retirar a isenção então existente de tributos dos cidadãos não apenas romanos, mas residentes em toda a Península Itálica. Esse é o marco, segundo os historiadores, do início do fim do Império Romano, pois naquele momento, quando se passa a submeter o cidadão livre ao tratamento que apenas os povos conquistados eram submetidos, o cidadão se rebela contra as instituições vigentes, semeando ali o início do fim de uma era. Com o passar dos anos, o fim do Império Romano abre espaço a uma nova organização social, que foi o feudalismo, onde a tributação, por razões óbvias, perde importância. Afinal, o senhor feudal pertencia ao senhor feudal, tudo pertencia. Cobrava-se, então, pelo uso da terra pertencente ao governante. O governante, então, não cobrava tributo, na medida em que todas as receitas eram receitas originárias, eram receitas da exploração das próprias riquezas pertencentes ao Estado, como ocorre hoje, no século XXI, nos Estados Árabes produtores de petróleo, onde praticamente inexistem tributos, já que as despesas estatais são custeadas com a venda da própria riqueza que brota do solo dessas nações. O tributo reassume papel de relevo na vida em sociedade com as revoluções burguesas do século XVIII. Nessa época, tudo que era público é privatizado, ou boa parte do que era público é privatizado, e o Estado passa a ter uma série de deveres que até então não possuía, dentre os quais aquele, doutor Edivaldo, que me parece o mais relevante, que é o dever de garantir a felicidade dos seus cidadãos, como consta na Declaração Francesa de 1789. Mas para assegurar a felicidade, todos sabemos, é necessário algum financiamento. Portanto, o Estado burguês, então recém-constituído, retoma a tributação de uma forma bastante sofisticada do ponto de vista político.
A tributação que ganha força nessa época não foi a tributação da renda, que somente surgiria 200 anos depois. Não foi a tributação da propriedade, pois esta já havia chegado ao limite. Tampouco a tributação das heranças, à época repelida, pois tributar a herança, segundo o ideal vigente, significaria quebrar os laços sagrados que unem as famílias, e esse não seria um papel do Estado. O que se decidiu tributar à época, de forma politicamente acertada, foi o consumo, foi a venda de bens e serviços, por uma razão muito singela. Toda vez que se compra um bem e o tributo está embutido no preço do bem ou serviço adquirido, o contribuinte, de fato que somos todos nós consumidores, não percebe que está pagando o tributo. Não por acaso, já no século XVI, Christian Tetzel, na Alemanha, publicou uma obra intitulada A Mina de Ouro dos Impostos sobre o Consumo. Pois os impostos sobre o consumo, ao contrário da tributação da renda, ao contrário da tributação da propriedade, não exigem um desembolso direto do contribuinte para os cofres públicos. Tributa-se de forma disfarçada no preço dos bens e serviços. Trago aqui um exemplo para melhor contextualizar esse dado, que já data de alguns séculos, mas permanece extremamente atual. No início desta década, diversas municipalidades em todo o país, incluindo a de Belo Horizonte, e neste ano que se findou o município de Nova Lima, intentaram, por lei, corrigir a base de cálculo do IPTU, que constitucionalmente deve incidir sobre o valor venal, em outras palavras, sobre o valor de mercado das propriedades imobiliárias. As tabelas de incidência do IPTU estão defasadas há décadas na maior parte das municipalidades brasileiras. Em Nova Lima, o IPTU é praticamente inexistente. O que fez, então, o município de Nova Lima ano passado e o que fez o município de Belo Horizonte já há alguns anos? Nada mais do que determina a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprovou uma lei, como exige a legalidade, corrigindo a base de cálculo, deixando-a um pouco mais próxima, mas ainda não exatamente igual ao valor médio de mercado dos bens e serviços, das propriedades imobiliárias. Qual foi a consequência? Liminares deferidas, a de Nova Lima, inclusive, até hoje está em vigor, suspendendo a exigibilidade da majoração de cálculo do IPTU por violação ao princípio da razoabilidade, ao princípio da proporcionalidade e ao princípio magno do não confisco. Esse mesmo cidadão que laborou junto à entidade de moradores para ajuizamento desse mandado de segurança, que se exaltou nas reuniões condominiais em que o tema foi discutido, então, feliz com o deferimento da liminar, dirige-se à Avenida Raja Gabalha, onde compra, em promoção, um automóvel último modelo pela bagatela de R$400 mil, dos quais 250 mil são tributos vertidos aos cofres públicos. E fica feliz. O ponto é, tributo direto significa deixar claro ao cidadão que ele está retirando valores da sua conta bancária e transferindo aos cofres públicos. Tributar de forma disfarçada é muito mais estratégico e inteligente. E quanto mais insatisfeitos são os cidadãos com o seu próprio Estado, maior é o peso da tributação do consumo na carga tributária total. Na nossa nação atualmente,
quase metade da carga tributária advém da incidência de tributos que são caracterizáveis como tributos sobre o consumo. Em outras nações similares, como o México, o índice chega a 60%, chegando a quase 70% na Turquia. Portanto, esse modelo de tributar o consumo, instituído ainda no século XVIII, no início da Revolução Francesa, é um modelo que se mantém rígido ao longo dos anos e, até os dias atuais, se torna continua sendo uma das principais fontes de receita tributária para os entes federados. Dito isso, e cientes de que hoje grande parte da tributação advém de tributos sobre o consumo, não obstante a tributação da renda exercer algum papel em que pese não tão relevante, é preciso repisar um segundo conceito. E este segundo conceito é o conceito da legalidade. Por que se exige lei para instituir tributos? E aqui apenas um parênteses. Na maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, que são os responsáveis, né, pela disseminação global do princípio da legalidade em matéria tributária, juntamente com a Inglaterra, os residentes da capital federal do Distrito de Colômbia, onde fica a cidade de Washington, pagam tributos sem lei. Tanto que o slogan das placas de automóveis dos veículos que trafegam no Distrito de Colômbia é Taxation without representation. Porque eles sabem que, a despeito de residirem na capital do país, onde a lei foi colocada como a base do sistema tributário e como motivo central para a sua declaração de independência, por não terem representantes no Congresso, são sujeitos à tributação sem o seu próprio consentimento. Portanto, a ideia da lei é que a sociedade concorde com a tributação. O problema é que, existindo lei, ela precisa ser interpretada. E a norma jurídica não se confunde com a lei. A lei nada mais é do que o fruto de um processo legislativo. A norma jurídica, que é aquela a qual estamos submetidos, é fruto de um processo interpretativo da lei. Processo interpretativo que irá se valer de razões genéticas, quais foram os motivos constantes do projeto de lei ou tratados nos debates legislativos, de uma interpretação histórica, como se deu a instituição daquele tributo, em qual circunstância na história da nação, de uma interpretação finalística, para qual fim o tributo foi criado, dentre uma série de outras possibilidades interpretativas que são necessariamente observáveis quando se pretende extrair da lei a norma jurídica. E aqui reside o problema. Pois muitas vezes temos lei criando tributo. É o que determina a norma maior de organização dos estados desde a Revolução Francesa. Mas, entre a lei e a norma, há um hiato interpretativo. E esse ato interpretativo gera divergências entre fisco e contribuintes. De modo que, onde o contribuinte lê A, o fisco lê B, por força de técnicas hermenêuticas distintas empregadas sobre o mesmo objeto.
De modo que hoje, a legalidade per se, a despeito de ser uma garantia necessária, não se mostra mais suficiente para assegurar a tributação mediante consentimento, que é a ideia por trás da legalidade. Já que existem enormes divergências entre o que diz a lei e o que é a norma construída com critérios hermenêuticos válidos a partir dela. Alguns diriam, mas então cabe ao judiciário dirimir esse conflito. Sim, desde que o judiciário não modifique sua jurisprudência conforme a composição da corte. A corte é uma instituição. As pessoas que por lá transitam são efêmeras. De modo que é necessário que haja em nossa nação uma conscientização de que, a despeito da estatura do cargo alçada por determinados seres humanos, que são como qualquer um de nós, com todos os seus defeitos e qualidades que todos nós temos, o que existe lá e deve ser preservado acima de tudo é uma instituição. Pois somente se a instituição como tal, no seu sentido mais essencial, existir, é que se terá a segurança jurídica necessária para saber se a lei de número Y é interpretada da forma A ou da forma B. E não será necessário, ao contrário do que se faz hoje, computar quem está naquela corte para saber se a jurisprudência se mantém ou não. E aqui, para não cometer nenhuma injustiça contra a nossa grande nação, nação que deve ser por todos louvada. Esse é um problema que existe nos Estados Unidos. Há menos de 2 semanas, o presidente norte-americano nomeou um juiz para a Suprema Corte com um claríssimo intuito de rever o precedente da Suprema Corte que autoriza o aborto. E lá contam-se os dias para a reversão dessa jurisprudência. Da mesma forma, espera-se que esse mesmo juiz contribua para a reversão do direito ao casamento homoafetivo na Corte norte-americana. Portanto, esse não é um problema brasileiro. Esse é um problema das instituições republicanas ao qual deve-se estar sempre atento. Voltando e fechado parênteses. Se temos lei e se temos a norma extraída da lei e se temos um poder judiciário que a interpreta, não deveríamos ter problemas. Infelizmente, não. Não apenas porque o judiciário aqui é oscilante, pois enquanto a Suprema Corte Americana tem apenas uma competência, que é a de Corte Constitucional, de dirimir os grandes conflitos da sociedade, a nossa Corte tem 3 competências. Tem competência de Corte Constitucional, que é a de dirimir os conflitos de toda a sociedade, as grandes questões constitucionais. Tem competência originária, os casos recentes de processos crime de corrupção que fizeram com que a pauta do Supremo fosse esquecida em razão do julgamento de crimes cometidos por cidadãos que detinham foro por prerrogativa de função, é um exemplo disso. E uma terceira competência, que é a competência recursal, comum. Qualquer tema que se presuma ter violado a Constituição será passível de recurso ao STF. De modo que temos uma corte, muitas vezes se critica o legislador pela sua voracidade legiferante, mas eu diria que a nossa Suprema Corte tem uma voracidade julgadora, na medida em que são dezenas de milhares de processos ano
boa parte dos quais em matéria tributária, trazendo questões que poderiam estar sendo debatidas com maior profundidade, clareza, estabelecendo-se corretamente os limites para não gerar problemas como os que temos tido mais recentemente, apenas para citar o da interpretação do acórdão do STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, onde a Receita Federal está agora dizendo como deve ser interpretado o acórdão, já que a Suprema Corte, obviamente, não entrou em detalhes. O que poderia ter feito se julgasse apenas 150 casos por ano e não 15 mil. É dentro desse cenário, cumulado ainda com uma outra questão. E essa é típica, infelizmente, do direito tributário brasileiro. A nossa grande companheira nisso, para não dizer que estávamos sós, era a Índia. Mas a Índia, há 2 anos, reformulou todo o seu sistema de tributação do consumo e hoje não tem mais esse problema. Portanto, remanescemos agora sim sós. Sós na seguinte realidade: tudo leva ao lançamento tributário. O Código Tributário Nacional exige que o fiscal autue sob pena de prevaricação. Desconhece-se a empresa que não tenha sofrido o auto de infração. Por quê? Porque se o fiscal deixa de autuar, prevarica. Mas por que não dar ao contribuinte a oportunidade de se regularizar? Sem multa. Por que não conversar? Por que não dialogar? É óbvio que no caso de devedores contumazes, que são aqueles que dizem devo, não nego, mas também não pago, a realidade deve ser tratada de forma distinta. Há, recentemente, editada no Estado de São Paulo, lei nos conformes, prevê a figura do devedor contumaz e prevê sanções especiais contra esse tipo de devedor. Mas os devedores usuais, todo e qualquer empresário que está preocupado em pagar seus fornecedores, pagar seus empregados e atender satisfatoriamente os seus clientes e nada mais, acaba sendo vítima de uma armadilha entabulada por um sistema tributário onde há competência em 3 esferas, federal, estadual e municipal, onde há incompatibilidade entre o que a doutrina fala sobre a lei e o que o fisco entende sobre a lei, e onde o judiciário não exerce, infelizmente, com a estabilidade que poderia exercer, a despeito de termos tido avanços, especialmente com o novo Código de Processo Civil, a sua função de dizer qual é a norma. Pois bem, é nesse cenário onde há um grande volume de autuações que a nossa temática se insere. É por isso que aqui estamos a discutir exigência de garantias ao crédito tributário como entrave ao acesso à justiça. E precisamos começar do início. A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 38, previa que, para o ajuizamento da chamada ação anulatória de débito fiscal, seria necessário o depósito do montante integral do tributo. Em outras palavras, se o contribuinte foi autuado, opôs contra a autuação sua defesa administrativa, perdeu a discussão no tribunal administrativo e pretende levar agora a questão ao Poder Judiciário, o contribuinte tem o dever de depositar judicialmente a quantia integral daquele crédito tributário, sob pena de sua ação não ser conhecida. Analisando este tema, o Supremo Tribunal Federal, a meu sentir adequadamente, identificou ali uma inconstitucionalidade, pois está se criando um entrave
para o acesso ao judiciário, de quem não se deve subtrair nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Isso gerou, inclusive, a súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal, que diz textualmente: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir o crédito tributário. A súmula vinculante 28, portanto, nos traz um norte, um bom norte. Ao contribuinte é assegurado o direito de judicializar o questionamento ao lançamento tributário sem o depósito previsto no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Um bom começo. Mas aqui também começam as dificuldades. Se o contribuinte afora a ação para discutir a exigência do crédito tributário e não obtém uma liminar, ou como se diz hoje, uma tutela de urgência antecipada, professor Edivaldo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. O contribuinte, então, tem um débito tributário não garantido. Quais são as consequências no Brasil de se ter um débito tributário não garantido? Primeiro, o nome do contribuinte vai para o CADIM, Cadastro de Inadimplentes. Dependendo do estado da federação, o contribuinte sofrerá um protesto em cartório daquele débito, como ocorre aqui em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. O contribuinte não conseguirá renovar sua certidão de regularidade fiscal, pois tem débito e não há garantia. Se não há certidão de regularidade fiscal, ele não poderá receber pagamentos de órgãos públicos, não poderá participar de licitações, não conseguirá novos financiamentos bancários. Mas não termina aqui. Faltou a cobertura do bolo. Existe uma lei federal, Lei 4.357, de 64, que estava esquecida até os tempos de crise. Na crise, há muita criatividade, doutor Edivaldo. Aliás, em japonês, os dois ideogramas que significam juntos crise, separadamente significam perigo e oportunidade. Portanto, na crise, o fisco vê a oportunidade e o contribuinte sente o perigo. Interessante. O artigo 32 dessa já citada lei diz que o contribuinte em débito com a União, débito, portanto, não garantido, que distribuir lucros aos seus cotistas, então uma sociedade limitada, cujo único objetivo é auferir lucro, como costuma ocorrer na sociedade capitalista, e que pretende, como faz regularmente, distribuir lucros aos cotistas. Se essa empresa fizer distribuição de lucro ao cotista, possuindo débito em aberto perante a União, sem garantia, ela sofrerá uma multa de 50% dos lucros distribuídos, limitada a 50% do valor do débito não garantido. Vejam, o estoque da dívida ativa brasileira é estimado em mais de 2 trilhões de reais, que são fictícios, são fantasiosos, na medida em que, nesses 2 trilhões, existem tributos inconstitucionais, lançamentos ilegais, multas sobremaneira confiscatórias. Logo, o fato de o contribuinte ter contra si um débito, muitas vezes superior ao seu próprio patrimônio líquido,
não significa que ele seja devedor daquele débito. Não numa sociedade na qual o Código Tributário obriga o agente da fiscalização, que laborou arduamente para passar em um difícil concurso público, a autuar sob pena de ser exonerado a bem do serviço público. Isso precisa mudar. A culpa não é dos fiscais, é da lei. A lei obriga o agente fiscal a autuar sob pena de prevaricar. Nesse cenário, o contribuinte será autuado. É questão de tempo. E o fato de possuir o débito não significa que a dívida exista, porque, na dúvida, o que faz o agente fiscal, que precisa dos vencimentos no final do mês para sobreviver, às vezes tem família, às vezes não, na dúvida, é melhor autuar do que sofrer um processo administrativo disciplinar por não ter autuado, do que ser acusado de conivente com o contribuinte, pois é o que a lei o impõe. É preciso mudar o CTN neste ponto. Dito isso, se o débito não está garantido, é preciso ou suspender a exigibilidade, que se consegue por meio de uma medida liminar, ou por meio do depósito do montante integral. Muitos contribuintes, premidos pela necessidade de se regularizar, depositam integralmente o valor. Muito bem. E o STJ, num recurso repetitivo, diferenciou corretamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de depósito em dinheiro, da garantia do crédito tributário por intermédio de carta-fiança ou seguro bancário. De fato, quando se garante o crédito tributário por carta-fiança ou seguro bancário, e nesse mister laborou com acerto o STJ, a meu sentir, não se está suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Não se obsta a propositura do Executivo Fiscal, ao qual deverá ser trasladada a carta-fiança ou seguro bancário, uma vez proposto o Executivo. São situações distintas. Porém, muitos contribuintes que, num passado mais remoto, depositaram em dinheiro uma quantia para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com o passar dos anos, com o crescimento do mercado de cartas de fiança e, mais recentemente, o mercado de seguro-garantia, tiveram uma ideia. O país está em crise, a maior, inclusive maior que a de 1929, conforme laudos econômicos já feitos por especialistas. Essa crise exige das empresas capital de giro, que está indisponível, o sistema bancário é altamente concentrado e cobra um spread extremamente elevado. Mas eu tenho um depósito judicial que eu fiz há 15 anos. É verdade. Pode ser a salvação da minha empresa. Com aqueles 5 milhões, 10 milhões, o valor que for, eu consigo chegar até o fim do ano e ano que vem será melhor. É o que acredita o empresário, pois essa é a sua natureza. O que o empresário faz? Contrata uma carta de fiança, contrata um seguro-garantia e pede ao seu advogado que vá ao judiciário e diga: a lei de execuções fiscais equipara hoje, 2019 praticamente, depósito judicial, seguro bancário e carta de fiança. Está equiparado. Eu posso garantir a execução fiscal com qualquer um desses 3 itens, que são legalmente equiparados. O tempo passou, a realidade mudou, a lei mudou. Então, eu quero apenas entregar este seguro bancário ou esta carta de fiança bancária e levantar o meu dinheiro, mas a execução continua garantida.
Estará atendido o princípio mor dos processos executivos, que é o princípio da satisfação do direito do credor. Mas o que tem dito o judiciário? Não. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que somente o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. E que carta de fiança e seguro garantia não se confundem com depósito em dinheiro. Logo, não posso aceitar a troca. O que o judiciário diz está certo. O que há é um hiato lógico entre o que o judiciário diz e o que ele conclui. Pois dizer que o dinheiro suspende a exigibilidade, que a carta de fiança e o seguro bancário e o seguro garantia não suspendem, está correto. Mas, a partir desta premissa, concluir-se de forma lógica e intersubjetivamente controlável que eu não posso trocar um depósito em dinheiro por um seguro garantia ou por uma carta de fiança, não faz sentido. Porque eu não estou pedindo para manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Eu estou apenas pedindo para trocar a forma de garantia. A exigibilidade não estará suspensa. Não. Mas eu farei jus a não estar no CADIM, farei jus à certidão com efeitos negativos, farei jus, portanto, a participar de licitações com órgãos públicos, não serei protestado. A garantia traz essa benesse. A única benesse que a garantia não traz é não impedir a execução fiscal. É só essa, nenhuma outra. Portanto, o judiciário se equivoca quando se arrima no recurso repetitivo que apenas disse: depósito em dinheiro suspende a exigibilidade. Seguro garantia e carta de fiança, não. Sim, o STJ disse isso com todo o acerto, e esse é o repetitivo. O que se discute hoje é uma outra questão. Se a execução fiscal está garantida com dinheiro, eu posso trocar o dinheiro pela carta de fiança? Por que não? São legalmente equiparados pela Lei de Execuções Fiscais carta de fiança, seguro garantia e depósito em dinheiro. É possível sim a troca. E no dia 16 de outubro, uma turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é admissível, portanto, reformando toda essa jurisprudência desfavorável que se consolidou nos últimos anos, é admissível a substituição da garantia em dinheiro pela fiança bancária quando comprovado, diz o STJ, de forma irrefutável perante o juízo, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, que é um outro princípio que também orienta a execução ao lado do princípio da satisfação do direito do credor. Portanto, nesse balanceamento de princípios tão em voga, é possível sim assegurar a satisfação do direito do credor com a menor onerosidade da cobrança do devedor. Agora, para fechar, é o último tópico. E se o devedor não tiver bens para garantir a dívida? Se o devedor sofre uma execução fiscal, não há dinheiro mais em suas contas bancárias, não há bens penhoráveis, mas ele quer discutir a dívida. Quer discutir porque entende que o débito é indevido. É ilegal, é inconstitucional, mas é indevido. Bom, está pacificado, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal, que não se pode coibir o acesso ao judiciário do devedor que não possua bens para garantir a execução fiscal. Se eu devo 100 milhões e o meu telefone celular é penhorado, e o meu telefone celular tem alguns anos de uso,
portanto, não vale muito. Já corre prazo para embargos à execução fiscal. O que pode haver posteriormente é uma complementação da penhora, mas nunca a recusa do judiciário em analisar os embargos à execução por insuficiência de penhora, a despeito da redação da Lei de Execuções Fiscais, que diz não serão admissíveis embargos antes de garantido o juízo. Hoje, o princípio do livre acesso ao judiciário orienta a correta hermenêutica da Lei de Execuções Fiscais neste ponto. A conclusão, minhas senhoras e meus senhores, portanto, é que há luz no fim do túnel. E, ao que parece, professor Edivaldo, essa luz, felizmente, não é um trem. E aqui eu me despeço de todos, valendo-me das palavras de Franklin Roosevelt, que, certa feita, foi indagado por seu filho sobre como deveria ele, seu filho, se portar em sua primeira conferência pública. Estava nervoso, filho de um presidente 4 vezes dos Estados Unidos. Roosevelt, então, deu 3 conselhos singelos a seu herdeiro. Primeiro, seja franco, o que eu procurei ser. Segundo, seja honesto, igualmente tentei. Por fim, e mais importante, volte logo a se sentar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Vocês puderam ver que nós tivemos 3 conferencistas da maior competência, né? Eu quero agradecer ao professor Dr. André por essa brilhante participação também e dizer que há luz do fundo do túnel, né? Ele deu essa esperança com relação à sua conferência. E eu quero, então, mais uma vez, dizer a vocês que nós teremos a interrupção para o almoço agora. Quando vierem do almoço, mantenham, né? Não precisa ficar lá fora com ela, mas mantenham aqui dentro da FIENG a identificação para facilitar o ingresso de vocês aqui no auditório, no prédio da FIENG, aqui no auditório. E o segundo aviso é que nós começaremos exatamente às 14 horas. O meu compromisso pessoal é esse, tá certo? E eu quero passar ao professor André um certificado do que nós estamos fazendo aqui hoje e com as indicações de todo o nosso programa. Muito obrigado.